noite para você. O Band Cidade começa agora, ao vivo, e você vai ver na edição desta terça-feira. Acompanhe com a gente pelo segundo ano seguido. Famílias indígenas passam a temporada acampadas no terminal de integração do Saco dos Limões. Nesse ano, porém, as condições estão piores. Argentinos são flagrados transportando 3 filhos menores no compartimento de carga de uma caminhonete. Florianópolis terá a participação da comunidade no planejamento urbano. E a Prefeitura da capital começa a obra da ponte definitiva em Ratones, no norte da ilha. A estrutura foi destruída após as chuvas da semana passada. Hoje é terça-feira, 16 de janeiro de 2018. O Band Cidade está começando agora. Olá, boa noite para você, obrigado pela sua companhia. É um privilégio ter você sempre aqui com a gente. Bom, pelo segundo ano seguido, famílias indígenas passam a temporada acampadas no terminal de integração do Saco dos Limões, aquele terminal construído que nunca foi usado, que está abandonado aqui na capital. Nesse ano, porém, as condições são ainda piores. Veja. O terminal serve de abrigo por mais um ano desde que a decisão para a construção de uma nova casa de passagem foi suspensa. Só que os problemas dessa vez são maiores. O número de famílias abrigadas aumentou e agora mais de 300 indígenas da tribo Caingangue, vindos dos 3 estados do sul do país, dividem espaço. 315 pessoas nós estamos aqui, né? Com as crianças e adultos, tudo, né? E o problema é que eu estava explicando, né? Que nós precisávamos, né? Que eles fizessem a instalação de luz aqui para nós. E aqui era o máximo mais baraca para nós não ficar embaixo dessas lonas, né? Porque complicado é esse vento, né? Esse vento aí estraga com tudo e daí a gente que está fora das baraquinhas sofre bastante, né? Um dos problemas principais é a falta de luz no local. À noite, os indígenas produzem artesanato para vender no centro da capital e nas praias, mas sem iluminação que é possível trabalhar. Durante a nossa reportagem, 2 agentes da prefeitura estiveram no local para avaliar a situação, constataram os problemas com a luz e comunicaram aos indígenas que irão passar a demanda à Secretaria de Assistência Social. A gente sai de dia, brincar, quando a gente chega de noite a gente quer produzir mais, mas a gente não tem como, por causa que não tem luz, daí não tem como, né? Além da iluminação, a instalação de chuveiros, vasos e pias ficou a cargo da prefeitura, que disse em nota não ter recebido materiais prometidos pela FUNAI para uma melhor manutenção do local. Os líderes dos indígenas afirmaram que reuniões devem acontecer com a FUNAI nos próximos dias para uma melhor organização do local e melhorias nas condições básicas para a estadia de quem está instalado. Os indígenas devem permanecer no terminal até o final de março. Aqui a ZONG aí organiza, ajuda nós, o povo indígena que estão aqui ainda uma temporada, sobre a situação de como a gente pode ser atendido dentro da saúde, né, que está complicado. Nós temos as crianças aqui que estão passando um problema de diarreia, essas coisas, né, mas eu acredito que é um pouco também estão estranhando um pouco a água, sei lá se a água está sendo feita uma análise também, que as autoridades também vê isso para nós, a pesquisar a água, se está bem tratada, ok, né? Pois é, a nossa equipe tentou contato com a FUNAI e adivinha, não conseguiu, né? Tentamos via contato telefônico, via e-mail e não conseguimos nenhum retorno com a FUNAI aqui do estado de Santa Catarina. Aí eles passam lá para Brasília, né? E aí a gente tenta contato com Brasília também não responde. Bom, os índios, boa parte desses índios, vem do interior do Paraná. E aqui vem para Florianópolis, né, para vender o seu artesanato. Por que eles vêm do Paraná para cá? Né? É um problema social muito sério, a prefeitura acaba tendo que bancar com esses custos. Poderia também fazer mais e não consegue, porque tem outras demandas para atender aqui na cidade, né? As chuvas aí que estragaram e causaram estragos por toda a cidade nos últimos dias. E ainda tem que cuidar dos índios que vêm lá do Paraná aqui para Florianópolis. E a FUNAI, que deveria intervir, atuar para defender os indígenas e auxiliar como órgão nacional, não se manifesta. Em Chapecó, uma tempestade provocou alagamentos na cidade. Chuva no oeste.
A tempestade durou aproximadamente 30 minutos, tempo suficiente para alagar várias ruas do centro e 10 bairros do município. Em algumas casas, a água chegou a entrar nos cômodos porque o rio subiu cerca de 2 metros. De acordo com a Defesa Civil, não houve registros de desabrigados e desalojados. Em nota, a Prefeitura disse que o principal problema em alguns pontos da cidade é o depósito de lixo e que a população deve redobrar os cuidados com a limpeza, porque nessa época do ano as tempestades são frequentes e os bueiros devem estar limpos para não ter problemas com alagamentos. Falando em chuva, chove nesse momento aqui na capital, está abafado, temperatura em 26 graus. Subiu o número de municípios de Santa Catarina que decretaram situação de emergência por causa das chuvas da última semana. Agora já são 25. São 5 que decretaram, um total de 25 municípios atingidos. O último a entrar na lista foi Camboriú, no litoral norte. Os outros são Florianópolis, Porto Belo, Itapema e Penha. No total, 25 cidades registraram estragos. O segundo e último balanço da Defesa Civil divulgado ontem. Florianópolis foi atingida, a cidade mais atingida, né? Recebendo aí e entregando donativos também para os bairros mais afetados. A gente está vendo imagens. Inclusive para quem quer ajudar fazendo doações de alimentos aí não perecíveis, roupas, produtos de limpeza e higiene, é só entrar em contato com o projeto Somar Floripa. Para saber aí o ponto de coleta mais perto da sua casa. O telefone é o 48 3251 6340. Vou repetir. Quer ajudar? Volta para mim o TP ali. É o 32, o telefone, né? Para a gente poder repetir o telefone ali, né? Está aparecendo na tela. Tá aqui na tela para você fazer a sua doação para ajudar os atingidos pelas chuvas. No bairro Ratones, começaram as obras para a construção de uma nova ponte em substituição à que caiu com a enxurrada da semana passada. Ratones fica aqui no norte da ilha da capital. Lucas Miranda foi até o local e tem mais informações. O prefeito Jean Loureiro definiu a estrutura da nova ponte na manhã desta terça-feira. Ela vai ser feita em concreto e em galerias de 7 metros. Em 3 semanas, ela deve ficar pronta. A ideia inicial era fazer uma estrutura provisória de madeira, enquanto a ponte definitiva seria construída, mas essa ideia já foi descartada. A nova ponte vai custar R$700 mil e vai ser baseada em modelos que já são usados em BRs por todo o Brasil. A área já está sendo limpa nesse momento e outras pontes que foram danificadas em Ratones pelas chuvas também estão sendo avaliadas por engenheiros para possíveis reparos. A gente vai continuar acompanhando a recuperação aí de Ratones, da ponte que foi destruída. A Polícia Federal cumpriu 61 mandados em 18 estados, inclusive aqui Santa Catarina e Distrito Federal, contra a fraude em importação de equipamentos médicos. Aqui no estado, a quadrilha agia na divisa com a Argentina. Elisandra Vissotto. Essa é a segunda fase da operação batizada como Zona Cinzenta. De acordo com as investigações, um funcionário da Receita Federal da aduana de Dionísio Cerqueira é suspeito de receber dinheiro para facilitar a saída de máquinas e equipamentos para médicos aqui do Brasil. Apesar de identificado, esse servidor público não tem mandado de prisão expedido. A primeira fase da operação iniciou em setembro de 2017 e já foram cumpridos 61 mandados de prisão em 47 cidades de 18 estados, além do Distrito Federal. A quadrilha importa máquinas e equipamentos médicos sem nota fiscal. Agora, a Polícia Federal continua as investigações para saber se tem mais envolvidos aqui em Santa Catarina. Elisandra Vissotto, de Chapecó. Obrigado, Elisandra. Daqui a pouco no Giro de Notícias tem mais detalhes desta operação. Uma caminhonete argentina foi flagrada com passageiros no compartimento de carga na BR-101 Paulo Lopes. Eram crianças. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 10 horas da noite de ontem na BR-101 em Paulo Lopes. Na caçamba tinham 3 passageiros. Uma criança de 10 anos, uma de 12 e outra de 14 anos, sendo levadas junto com a bagagem.
condutor foi notificado por transportar passageiros em compartimento de carga, que é uma infração gravíssima. E os ocupantes foram encaminhados ao hotel da região, onde aguardaram até que a rodoviária abrisse hoje cedo para poderem continuar a viagem de ônibus. E só para registrar, segundo a Santur, nessa temporada o estado deve receber 1,5 milhão de turistas estrangeiros, sendo que 80% deles são argentinos. A gente já falou aqui, sejam bem-vindos, mas não para fazer isso aí, né? Não para fazer isso aí. Aliás, o que eles estão fazendo de arte aí no nosso trânsito não é brincadeira. Paciência para nós aqui. Uma servidora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi advertida, mas também olha o que ela fez. Ela publicou uma declaração de amor na movimentação de um processo de prisão em flagrante. Está aqui na tela, inclusive, até vou ler um trechinho. Ela foi publicar, enfim, um processo criminal e acabou colou o e-mail no processo sem querer, claro, né? Ela colocou lá: oi, meu amor, passaram-se 3 meses. Meses de muita dedicação, amor, carinho, fidelidade, cumplicidade. Olha, foi uma confusão tremenda nesse processo. A funcionária da comarca agradeceu os 3 meses de relacionamento com o namorado em um despacho no sistema online do tribunal. Ela se confundiu, colou o texto do e-mail e o processo é um auto de prisão em flagrante contra crimes do Sistema Nacional de Armas e Tráfico de Drogas da 2ª Vara aqui da capital. Claro que o processo foi tirado do ar, né, e a funcionária foi advertida. A seguir, Florianópolis terá a participação da comunidade no planejamento urbano. As pessoas poderão opinar e ajudar a decidir o que é melhor para a cidade. 7h01, a gente já volta. O Band Cidade está de volta, 7h05 no horário brasileiro do verão. Florianópolis terá a participação da comunidade no planejamento urbano. As pessoas poderão opinar e também ajudar a decidir o que é melhor para a cidade. Nesta terça-feira, o prefeito de Florianópolis assinou o decreto que lança o edital para a eleição do Conselho da cidade. O Conselho é um instrumento de gestão democrática onde a sociedade tem a oportunidade de discutir as melhores formas de promover um desenvolvimento urbano adequado. O prefeito falou sobre a importância da participação da comunidade. Primeiro, o cumprimento do Estatuto das Cidades. A cidade carecia de um conselho no formato adequado, com a representação da sociedade civil, debatendo temas importantes para a nossa cidade. Isso vai auxiliar a Prefeitura Municipal, a Câmara, a ter legitimidade nas decisões estratégicas para o desenvolvimento econômico, para o setor urbanístico de Florianópolis. E acho que é uma oportunidade, cada vez mais, de ter um governo mais participativo. Um bom planejamento urbano tem impacto na economia urbana. O que pode melhorar em Florianópolis? Primeiro, nós vamos ter um órgão com uma representação mais legítima de poder debater para onde queremos esse desenvolvimento e como queremos. Isso vai permitir dar uma celeridade muito maior, porque as divergências vão estar representadas dentro do Conselho, mas uma maioria vai poder definir o que a cidade deseja. A partir daí, a gente começa a ter mais segurança jurídica, decisões que permitem que a cidade possa se desenvolver e como se desenvolver, e, obviamente, ter o apoio de toda a sociedade. O Conselho poderá acompanhar e avaliar a implantação do plano diretor, além de opinar nos processos de elaboração e alteração de programas, instrumentos, normas e prioridades. Também irá propor a realização de estudos, debates e seminários, além de acompanhar a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Nós entendemos que a criação de um conselho, enquanto órgão colegiado, ele vai arejar, ele vai ventilar, ele vai dar uma condição de que, ao invés de concentrarmos a tomada de decisões só no executivo, ele também possa compartilhar essas decisões, ele possa ter uma expertise, né, onde se valer para, na tomada a gestão pública, no momento em que a administração das cidades é cada vez mais complexa, cada vez mais difícil. Se nós compusermos de forma objetiva e representativa este conselho, ganha a cidade,
ganha a prefeitura, ganhamos todos nós. As inscrições deverão ser realizadas no IPUF, conforme o edital, e as entidades interessadas poderão se cadastrar como candidata à vaga no Conselho da Cidade ou somente como votante na eleição. Serão realizados eventos públicos para a eleição das vagas no Conselho, e o prefeito dará posse às entidades e, após cada entidade, indicará seus representantes. O prazo para a inscrição das entidades da sociedade civil organizada será até dia 9 de fevereiro e, a partir dessa data, estarão aptas a eleger seus representantes no Conselho da Cidade. Olha só uma imagem que correu o mundo todo hoje. O mexicano se despedindo da família, da mulher, dos filhos, após ser deportado, expulso aí dos Estados Unidos, depois de morar 30 anos no país. A separação da família chocou a todos, porque o homem não tinha antecedentes criminais ou dívida de impostos. Bom, quem somos nós aqui do Brasil, de Santa Catarina, para querer dar pitaco aí nos problemas dos outros, né? Quem dirá dos Estados Unidos, né? Mas, usando o nosso estado como exemplo, que foi colonizado por várias etnias, né? Aqui tem alemão, italiano, árabe, judeu, tem, olha... É um estado que, né, abrigou a todos e recebe a todos de braços abertos até hoje. Corta o coração ver uma cena destas. O mundo caminha na inversão para um futuro incerto, na mão de líderes que têm suas intenções, olha, muito obscuras, autoritárias. Dá medo de pensar no que vem pela frente na mão desses psicopatas de egos inflados. E ponto final. A construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, aqui na capital, que ficou mais de 3 anos, as obras paradas. Finalmente foi retomada nessa segunda-feira. Os serviços considerados preliminares são de trabalhos de preparação do terreno para as obras, isolamento com cerca perimetral e separação da área de pista do setor de terminal para garantir a segurança operacional e também o andamento das intervenções. As operações do aeroporto foram assumidas de forma integral no último dia 3 pela Floripa Airport, grupo suíço que promete entregar as obras até o final do ano que vem. A Polícia Federal realiza hoje uma operação de combate à fraude na importação de equipamentos médicos. São cumpridos 61 mandados de busca e apreensão em 47 cidades de 18 estados do país. Segundo a Polícia Federal, há uma organização criminosa que faz contrabandos de equipamentos. Manifestantes realizaram no final da tarde de ontem um protesto nas ruas de Florianópolis contra o reajuste na tarifa do transporte público. O ato foi convocado pelo movimento Passe Livre, acompanhado pela Polícia Militar e não teve conflitos. Ninguém foi preso. Os manifestantes percorreram as principais vias da região com faixas e bandeiras. Conselho formado pela Justiça Eleitoral, órgãos de governo e defesa nacional se reuniram em Brasília para discutir a segurança nas eleições de outubro. O objetivo é criar estratégias contra o impacto das fake news, as notícias falsas. Fake news são notícias fabricadas com informações manipuladas no intuito de influenciar o leitor. Um levantamento na reta final das eleições americanas em 2016 monitorou 40 notícias sobre os candidatos Donald Trump e Hillary Clinton. Metade do conteúdo era falso e teve mais alcance nas redes sociais do que as notícias produzidas por jornais tradicionais. As fake news costumam surgir em páginas que simulam sites de notícia e se espalham no Facebook e no Twitter com a ajuda de robôs. Estima-se que nas eleições de 2014 no Brasil, elas estiveram por trás de pelo menos 10% do debate político nas redes sociais. Para evitar que as notícias falsas contaminem o resultado das urnas em outubro, o Tribunal Superior Eleitoral criou um comitê com integrantes do Ministério da Justiça, Ciência e Tecnologia, da Agência Brasileira de Inteligência e do Exército. Produzir uma notícia falsa não é crime, mas a prática pode ser punida se for considerada calúnia, injúria ou difamação. O problema é a velocidade com que as informações se espalham pela internet. Para enfrentar esse desafio, o grupo estuda formas de melhorar a fiscalização usando a própria tecnologia. Há robôs, nem todos os robôs utilizados na internet são ruins, são maus. Tem robôs que podem ajudar. Nós temos 145 milhões de eleitores. É um raio de abrangência muito grande. Então, se só atingir 10% do eleitorado, são 14 milhões de pessoas. Então, a gente tem que ter uma preocupação bem específica.
Além disso, qualquer ação adotada terá de respeitar o direito constitucional de liberdade de expressão, ou seja, não confundir combate à mentira com atos de censura. A ideia, por enquanto, é conscientizar os eleitores com cartilhas e criar um ambiente virtual para o recebimento de denúncias e sugestões. Olha, não custa lembrar que você, na hora que ler uma notícia na internet, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer notícia impactante que denigre ou promove de maneira exacerbada a imagem de alguém, cheque essa informação em sites confiáveis. Não caia na rede dos aproveitadores. Tem gente ganhando dinheiro vendendo mentiras na internet ou por outros interesses. O fake news se espalhou e você aí de casa, você que está na rede social, é que pode combater essa praga virtual. Eu reforço, aqui no jornalismo da TV Catarina, da Band, não divulgamos notícias sem apurá-las. É o nosso compromisso com a verdade. A população aprovou o projeto da roda gigante de Balneário Camboriú em audiência pública e a cidade está prestes a ganhar mais uma atração turística. Olha só o projeto. A roda gigante de 65 metros de altura deverá ser construída no Pontal Norte, em Balneário Camboriú, e poderá ser vista e apreciada aí a longa distância, se integrando à natureza e já a toda a estrutura, a infraestrutura da bela cidade de Balneário Camboriú. Então, em breve, essa roda gigante vai ser construída aí na cidade. Mais um ponto turístico, né? A seguir, comer de forma equilibrada ajuda a ter uma boa noite de sono. Para os amantes de doce, um estudo sugere que quem dorme melhor pode, inclusive, diminuir a vontade de consumir açúcar. Detalhes já depois do intervalo, não sai daí. E olha só, comer de forma equilibrada ajuda a ter uma boa noite de sono. Busca atenta na geladeira até achar um doce, que é saboreado em pé mesmo. Melissa é uma viciada assumida. Eu já cheguei a trocar o almoço ou a janta por outro doce. Principalmente quando eu vou à festa, assim. Quando eu vou à festa, eu espero a hora do doce e libero um pouco parte do salgado. Há 3 anos a mania virou trabalho e as vendas resultaram em 8 quilos a mais na balança. Mas o ponto fraco é perto da hora de deitar. Quando chega a noite parece assim que dá aquele estresse. TPM então é pior. Mesmo em repouso, o corpo gasta energia, o que ajuda a explicar a fome na madrugada. Uma alimentação balanceada durante o dia evita a compulsão à noite. E agora um estudo britânico sugere que os fanáticos por doce também podem amenizar a gula se aumentarem as horas de sono. Os cientistas analisaram voluntários com peso normal que dormiam de 5 a 7 horas por noite. Os pesquisadores dividiram os participantes em 2 grupos. Um deles recebeu dicas para dormir mais e eles conseguiram aumentar o tempo de sono em 1h30 em média. O outro grupo manteve os mesmos hábitos. O que eles perceberam depois de 4 semanas de observação é que aqueles que estavam dormindo mais conseguiram reduzir o consumo de açúcar em 10 gramas por dia. Isso equivale a mais ou menos 2 brigadeiros ou um pedaço de torta. Um corte que com certeza já pode fazer bem para a sua saúde. Tudo que é excesso faz mal, né? Tudo que é demais. Então o açúcar demais vai te causar o primeiro aumento de peso. Tu tem que produzir muita insulina para metabolizar esse açúcar. Para você, a gente volta amanhã às 6:50. Fique com o Jornal da Band. Até lá.